Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos tratar no Café Filosófico número 7 de Hegel. Para muitos, o complexo Hegel, de difícil compreensão, cuja filosofia para muitos é obscura, misteriosa. Vamos trabalhar algumas ideias do Hegel no intuito de procurar facilitar aí posteriores reflexões a respeito da sua filosofia. Antes de iniciarmos, vamos falar aí um pouquinho do projeto Filosofia na PG, para aqueles que não conhecem, como que funciona as atividades do projeto Filosofia na PG, que foi apresentado no edital de 2019, 24/2019, ações de incentivo à leitura, conta aí com o patrocínio do PROAC, foi apresentado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa com o governo, patrocinando, o governo do Estado de São Paulo patrocinando essas atividades culturais. As atividades se distribuem em Café Filosófico, Sarau Lítero Filosófico e as atividades do GF, Grupo de Educação Emocional em Filosofia. Sobre o Café Filosófico, eu vou falar a seguir, detalhar um pouquinho sobre ele. Vou falar primeiramente aqui sobre o Sarau Lítero Filosófico, que foi proposto com 10 atividades distribuídas no ano 2020, mas por conta da pandemia, essa atividade do Sarau, como a das demais, foram autorizadas a serem realizadas no modo virtual, tanto é que nós estamos aqui. O Sarau Lítero Filosófico começou com uma obra aí que era bem própria para a época, que estourou a pandemia, que era um diário do ano da peste, de Defoe. Depois tratamos aí de um escritor brasileiro, tratamos da obra 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink. Depois fomos para uma obra aí que é um best-seller, Revolução dos Bichos, de George Orwell. Depois tratamos em duas partes, de uma obra bastante conhecida aí, infanto-juvenil, que é O Mundo de Sofia, de Joyce Gardner, em duas partes, como eu disse, foram 2 eventos dessa natureza. E depois, na última atividade, tratamos do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, certo? Faltando ainda 4 atividades para encerrar o Sarau Lítero Filosófico. Sobre o GF, Grupo de Educação Emocional em Filosofia, que foram previstos 8 eventos, e não 10 como o Café e o Sarau, foram realizados até o momento 4 atividades, cujos assuntos bastante importantes: vazio existencial, depressão, reciclagem humana e sociedade do cansaço, tendo ainda que realizar mais 4 atividades sobre o GF, que é uma atividade aí socioemocional. Sobre o Café Filosófico, vamos falar agora a seguir, detalhar ele um pouco. O Café Filosófico, o objetivo seria o quê? Apresentar 10 filósofos distribuídos aí sobre todos os períodos da filosofia, da história da filosofia. Então teríamos representantes aí da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Iniciamos trazendo o Pitágoras, depois Sócrates, posteriormente Platão. Os 3 aí representantes da filosofia antiga. A seguir, depois, trabalhamos o Santo Agostinho, representante aí da filosofia medieval, e entramos na modernidade, trazendo primeiramente o Spinoza e o Kant, que foi o último aí que nós trabalhamos. Hoje vamos falar do Hegel, e ainda faltarão aí, contando com essa do Hegel, que é o 7º, faltariam aí os episódios 8, 9 e 10, que vão ser preenchidos por Marx, Bergson e Herculano Pires, os 3 aí que faltam para encerrar o Café Filosófico. Vejam aí, a figura de Hegel, certo? Abrindo a apresentação. Como eu disse, Hegel para muitos é um filósofo aí considerado complexo,
cujas ideias são meio misteriosas, meio ocultas, justamente por faltar algumas ferramentas, que o próprio Hegel tenta nos fornecer essas ferramentas, né? Mas quando o pensamento está preso na materialidade, fica difícil compreender essas ideias do Hegel, né? Que nós vamos procurar da melhor maneira aí tentar detalhar, né? Tornar mais fácil para a compreensão. Vejam aí que eu uso como referência Umberto Padovani, que é um filósofo católico, sua obra História da Filosofia, bastante conhecida aí, que é do século passado, né? É um clássico aí das obras que tratam da história da filosofia. É interessante conhecer essa obra, que começa lá com a filosofia indiana e se desenvolve até a contemporaneidade. Então, nesse livro, né, Umberto Padovani procura examinar a filosofia do Hegel, né, falando aí do idealismo lógico. Então vamos ver, né, já por essa ideia, que o Hegel cria uma lógica nova, né, que vai se opor aí quase que totalmente à lógica tradicional que vigorava até então. Idealismo, porque são ideias aí que não podem ficar presas apenas à materialidade, né? Precisa ter também essa questão aí da filosofia espiritualista bem desenvolvida para compreender muito bem a ideia do Hegel, né? Vamos tratar aqui, né, nessa apresentação, do mesmo modo que Umberto Padovani tratou em História da Filosofia, de apresentar duas grandes situações, né? Dois blocos em que nós vamos desenvolver as ideias do Hegel. O primeiro é a ideia aí, a questão da dialética, e o segundo, de outras três grandes situações, a questão da ideia da natureza e de Deus, que são as frentes por onde o espírito, que é a ideia a priori, se desenvolve. Então vamos partir, né, para o estudo de Hegel, procurando examinar alguns trechos da obra de Umberto Padovani. Vejam, né, que eu selecionei o primeiro trecho. Como eu faço sempre, né, vou fazer uma leitura rápida, superficial, primeiramente, para depois me deter na leitura filosófica. E aí passando a explicar algumas situações propostas aí pelo escritor Umberto Padovani sobre Hegel. Então o grande tema aí é a dialética. Vamos fazer uma leitura inicial para termos um contato aí, primeiramente com o texto. Hegel parte, fundamentalmente, da síntese a priori de Kant, em que o espírito é constituído substancialmente como sendo o construtor da realidade e toda a sua atividade é reduzida ao âmbito da experiência, porquanto é da íntima natureza da síntese a priori não poder, de modo nenhum, transcender a experiência, de sorte que Hegel se achava fatalmente impelido a um monismo imanentista que deveria necessariamente tornar-se panlogista dialético. Mas o que nos fala aí Umberto Padovani, né? Vamos fazendo a leitura agora filosófica e procurando discutir aí, parte por parte, para que seja de melhor compreensão para todos. Hegel parte fundamentalmente da síntese a priori de Kant. Então Hegel começa, né, como fundamento da sua construção filosófica do que Kant tinha descoberto, né, que é denominado por Kant aí de síntese a priori, né? Então, uma ideia inicial que nós temos que ter em mente para prosseguir nos nossos estudos, em que o espírito é constituído substancialmente como sendo o construtor da realidade, certo? Então, o espírito é essa ideia, essa síntese a priori de Kant, que Hegel vai se aproveitar, né, vai usar essa ideia. Ele entende que é assim que funciona, né, o desenvolvimento do espírito, que vai se desenrolar em diversas frentes, principalmente histórica, e que vai construir toda a sua filosofia dentro de um esquema dialético. Então, o espírito, que é essa síntese a priori, né, de pegada de Kant também, é constituído substancialmente, certo? É uma substância, como sendo o construtor da realidade. É ele que vai se desenvolver na realidade. Em toda a sua atividade, né,
é reduzida ao âmbito da experiência. Então, para o Hegel, fica bem claro que esse espírito ele vai atuar na experiência, na realidade. Vejam que ele não traz aquela ideia da metafísica, que o espírito vai se desenvolver só na metafísica. Não, na realidade. Ele precisa da experiência. Porquanto é da íntima natureza da síntese a priori é que é o espírito, não poder, de modo nenhum, transcender a experiência, certo? Então ele está imanente na realidade, de sorte que Hegel se achava fatalmente impelido a um monismo imanentista, inclinado, né? O Humberto Padovani está querendo nos fazer compreender aqui. O Hegel se achava fatalmente impelido a um monismo imanentista. Por que monismo imanentista? Monismo, né, é diferente do dualismo. Então, o monismo vem daquela ideia de que o próprio ser, vamos pegar o exemplo do ser da ontologia, certo? O próprio ser, ele é uno, ok? E ele não pode ter contradição, então ele se identifica com ele mesmo. Então, o monismo no ser, né, traz a ideia do seguinte: o princípio da identidade. O ser não pode ser diferente de si mesmo, certo? E não pode ser contraditório, certo? Então esse é um problema que Hegel, né, vai enfrentar. Talvez a sua filosofia enveredasse para esse monismo, né, de que o ser tem ali a sua identidade e não pode se contradizer, certo? Mas ele vai escapar disso por causa da situação imanentista. O que é imanentista? O ser está imerso na realidade, na história, né? Ele não transcende a experiência, ele participa de maneira imanentista da experiência, da realidade, da história, que deveria necessariamente tornar-se panlogista dialético. Prosseguindo esse raciocínio, né, a filosofia de Hegel se caracteriza como, né, panlogista. O que é a doutrina panlogista? É quando você, né, pela razão, consegue compreender a realidade. E foi isso que praticamente Hegel fez, né? Usando da sua racionalidade, compreendeu a realidade sob um ponto de vista de outra lógica, que é o contrário da lógica tradicional, é a lógica própria de Hegel. E dialético. Só que para explicar essa racionalidade na experiência, compreensão racional da experiência, ele vai precisar de um esquema dialético, que ele vai nos apresentar, vai nos mostrar qual é esse esquema dialético, ok? Continuando o raciocínio de Hegel, vamos novamente fazer uma leitura mais rápida e depois uma leitura mais detida, uma leitura tipicamente filosófica, ainda tratando da dialética. No entanto, para poder elevar a realidade da experiência à ordem de realidade absoluta, divina, Hegel se achava obrigado a mostrar a racionalidade absoluta da realidade da experiência, a qual, sendo o mundo da experiência limitado e deficiente, por causa do assim chamado mal metafísico, físico e moral, não podia, por certo, ser concebida mediante o ser da filosofia aristotélica, idêntico a si mesmo e excluindo o seu oposto, onde a limitação, a negação, o mal não podem, de modo nenhum, gerar naturalmente valores positivos de bem verdadeiro. Então, vamos entender isso daqui melhor, né? No entanto, para poder elevar a realidade da experiência à ordem de realidade absoluta, então Hegel tem essa intenção, né, de elevar a realidade da experiência à ordem de uma realidade absoluta, né, e ele vai ter que se desvencilhar de algumas dificuldades. Absoluta como divino, né, entendido aí como divina, Hegel se achava obrigado a mostrar a racionalidade absoluta da realidade da experiência. E como que vai se desenvolver essa racionalidade absoluta na filosofia de Hegel? Usando duas ferramentas, né? A questão da nova lógica que ele vai criar e a questão do esquema dialético, a qual, sendo o mundo da experiência limitado e deficiente, isso é quase óbvio, né? Que o mundo da experiência tem as suas limitações, as suas deficiências, por causa do assim chamado mal metafísico, físico e moral. Muitos deles, né, dessas limitações e deficiências aí são abordadas, né, de diversas maneiras. Por exemplo, o mal moral na sociedade,
o mal físico, né, das questões aí que afligem a humanidade, e o mal metafísico, né, que vai vir lá sendo um problema da antiguidade e também da filosofia medieval, né? Como mal metafísico? A ideia do mal, né? Vamos pegar aí, por exemplo, os filósofos aí, Santo Agostinho, né? Se Deus é bom, né, justo, como que existe o mal, né? E aí vai desenvolver a ideia do livre-arbítrio, que é a solução encontrada pelo Santo Agostinho. E como que o Hegel vai solver essas dificuldades, né? Não podia, por certo, ser concebida mediante o ser da filosofia aristotélica, que foi base aí dos filósofos medievais, né? Então, aquele ser, aquela ideia do ser dos antigos, não podia ser usada aqui por causa desse enfrentamento aqui, que é difícil, né? Então, ele vai usar a lógica e o esquema dialético. Porque o ser era concebido, né, anteriormente, lá na época dos antigos, como idêntico a si mesmo, certo? O princípio da identidade, excluindo o seu oposto, né? O princípio da contradição. Então, o ser é aquilo que ele é, ele não pode se contradizer, certo? Se ele é bom, né? E não pode ter a contradição, okay? Dentro dele mesmo. O que Hegel vai propor é essa contradição como esquema dialético, e onde a limitação, né, a negação, o mal, não podem de modo nenhum gerar naturalmente valores positivos de bem verdadeiro. Então, a limitação, a negação e o mal, né, pela lógica antiga, do bem não pode sair o mal, né, vamos dizer assim, pela lógica antiga. Mas o Hegel vai mostrar que isso é possível, né, pela dialética, pelo choque da antítese, que é a negação da tese. E aí vai gerar a síntese, né, que é uma nova ordem, uma nova positividade, vamos dizer assim, uma nova situação que vai levando aquela ideia a priori, o espírito, a transitar em 3 grandes frentes, que nós vamos ver adiante, e a se desenvolver, né? E é assim que a filosofia do Hegel se desenvolve e vence essas dificuldades aí apresentadas. Agora temos uma sequência de 2 trechos, vamos examinar. Apresentava-se, portanto, a necessidade da invenção de uma nova lógica para poder racionalizar o elemento potencial e negativo da experiência. Isto é, tudo que há no mundo de arracional e de irracional. E por isso Hegel inventou a dialética dos opostos, cuja característica fundamental é a negação, em que a positividade se realiza através da negatividade, no ritmo famoso de tese, antítese e síntese. Esse trecho é um pouco mais fácil de compreender, vamos analisar ele mais especificamente. Apresentava-se, portanto, ao Hegel, né, a necessidade da invenção de uma nova lógica. Como eu disse, a lógica antiga, né, não era compatível, né, para resolver alguns problemas enfrentados pelo Hegel. Então ele vai criar uma nova lógica para poder racionalizar o elemento potencial e negativo da experiência, para poder resolver o problema aí do potencial negativo que nós encontramos na experiência. Veja que ele não introduz, né, nós não vemos ainda a questão da história, né, mas essa experiência é o desenvolvimento histórico do espírito, né, na natureza. Isto é, tudo que há no mundo de irracional e de irracional, tudo que é contraditório, né, ele vai mostrar que esse contraditório está num esquema dialético, organizado num esquema dialético, que confronta a tese, que é o espírito, que é a síntese a priori. E por isso Hegel inventou a dialética dos opostos, cuja característica fundamental é a negação, certo? Então aqui é importante, na dialética dos opostos, tese, o seu oposto é a antítese, né? Ele é a negação, a antítese é sempre a negação da tese, em que a positividade, que vai ser a síntese ali na frente, se realiza através da negatividade, ou seja, do choque da tese com a sua negação, que é a antítese, vamos ter a positividade, que é a síntese, no ritmo famoso de tese, antítese e síntese. Ok? Vamos a outro trecho. A nova lógica hegeliana difere da antiga, não somente pela negação do princípio da identidade e de contradição, como eram concebidos na lógica antiga, mas também porquanto a nova lógica é considerada como sendo a própria lei do ser,
quer dizer, coincide com a ontologia, em que o próprio objeto já não é mais o ser, mas devir absoluto, que também não é difícil compreender, né? Basta que nós tenhamos calma aí na explicação. A nova lógica hegeliana, criada, né, para se diferenciar da lógica antiga, né, não somente pela negação do princípio de identidade e de contradição. Então a lógica do Hegel vai negar esse princípio de identidade e de contradição dentro do próprio ser, vamos dizer assim, certo? Como que se nega, né, esse princípio de identidade e de contradição dentro do próprio ser? Pelo confronto com a antítese, que é a sua negação, que vai se dar onde? No desenvolvimento histórico, principalmente, como eram concebidos na lógica antiga. Então, esses princípios eram pressupostos, né, na lógica antiga. O da identidade, então o ser tem as suas características, certo? E isso identifica. Então, ele não pode ser contraditado, né? Eu não posso dizer que um ser é bom, por exemplo, Deus é bom, e ao mesmo tempo ver o mal, né, intrínseco a ele. Não. O que o Hegel está dizendo é o seguinte: quando nós encontramos o mal, né, apresentado, ele se apresenta como antítese ao ser, certo? Basicamente, ele não elimina o princípio de identidade e de contradição, ok? Mas nós precisamos ter isso bem claro. Por quê? Porque na lógica antiga, certo, o ser ali sendo identidade, né, ele não poderia ter a contradição dentro dele, mas pode ter, como a nova lógica do Hegel explica, essa contradição vinda do oposto, né, da antítese, que é a negação da sua identidade. Então o ser, ele tem uma identidade, só que essa identidade é posta, vamos dizer assim, à prova, com confrontos situacionais, principalmente na história, que vão contradizê-lo. Então esse choque vai aprimorar esse ser, vai desenvolver esse ser, ok? Como era concebido na lógica antiga. Mas também por conta da nova lógica, é considerada como sendo a própria lei do ser. Então aqui está instaurada a nova lógica de Hegel, como sendo uma lei do ser. Então ele coloca uma lei, né, que vai se chocar com aquela do princípio da identidade e de contradição. Sempre lembrando que não estão invalidados esses princípios. Eles apenas não devem ser entendidos, okay, como intrínsecos ao ser. Por exemplo, se o ser é bom, eu não posso encontrar dentro desse mesmo ser o mal, ok? O mal eu encontro onde? Fora dele. E eu não firo o princípio da identidade assim, né? Mas esse era um problema que afligia os antigos e os medievais, porque eles percebiam, por exemplo, a filosofia medieval, de onde vem o mal, né, metafísico, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? E pela teologia, pela filosofia também, o Santo Agostinho vai resolver isso com o livre-arbítrio, vai dizer que Deus criou o homem com o seu livre-arbítrio, e o mal que decorre, né, decorre da sua vontade, da sua liberdade, certo? Ele resolve esse problema de uma outra maneira, certo? O Hegel desenvolve de uma outra situação aqui, né? Ele diz que a negação da bondade está fora do ser, não intrínseco ao ser. É isso que ele quer dizer. Por isso que diz aqui, mas também por conta da nova lógica é considerada como sendo a própria lei do ser. Então essa lógica se constitui uma lei do ser no campo da ontologia, okay? Que mesmo você considerando, né, ontologicamente o ser, né, identificado e não contradito em si mesmo, você pode encontrar uma negação fora dele. É isso que ele quer dizer. Quer dizer, coincide com a ontologia. Então essa lei vai para o campo da ontologia, vai para a área da ontologia. Ontologia é o estudo do ser, né? Em que o próprio objeto não é mais o ser, mas o devir absoluto. Aqui é muito importante, né? Então, o espírito lá, síntese a priori, certo? Do Kant, que nós vimos no início de Hegel, ele não é o objeto, certo? Então você não pode atribuir a esse objeto inicial o princípio, né, da não contradição da identidade, ok? Você tem que atribuir o que é o devir absoluto, certo? No devir absoluto, em que esse objeto ele vai se chocar com a sua negação, certo? Ele vai respeitar aí o princípio da identidade e da contradição,
ok? Então, se você olhar só o objeto assim, né, o ser, por exemplo, ali o espírito a priori, tal, você pode entender uma falta de identidade dele, né, de contradição, né? Mas os antigos eles pensavam o quê? Se você pega o ser, né, vamos dizer, um ser aí que é bom, vamos dizer assim, é idêntico a si mesmo, não pode ter contradição dentro dele, certo? O Hegel está dizendo que fora dele há essa contradição. Vejam aqui, em que o próprio objeto já não é mais o ser, mas o devir absoluto, certo? Então, precisa ter um desenvolvimento histórico para que nós cheguemos, né, ao princípio da identidade e de contradição, okay? Que o Hegel desenvolve aqui de maneira um pouco mais complexa. Então, a ontologia, o campo, é a área de estudo do ser, em que há uma lei nova, segundo Hegel, a lei lógica, né, que é a sua filosofia, em que o seu próprio objeto, né, não é mais o ser, mas o devir absoluto. Então, o ser, que é a síntese a priori, vai se desenvolver no devir absoluto, que é o desenvolvimento ao natural em 3 frentes, certo? Precisa ficar bem claro essa situação da identidade de contradição. Quero deixar bem claro aqui, né, para que não haja dúvida, certo? Não somente pela negação do princípio de identidade de contradição, a lógica do Hegel difere, né, da lógica antiga. Então, a lógica antiga estabelece aí o princípio de identidade. O ser é bom, o ser é, e não pode ser, o ser não é. Então, isso identifica. E não pode haver contradição. O Hegel estabelece na nova lógica que essa contradição ela pode aparecer, sim, fora do ser. E aqui, ó, quer dizer, coincide com a ontologia, em que o próprio objeto não é mais o ser, mas devir absoluto. Então, o princípio da identidade, quando na realidade histórica, ele é contradito, tanto da identidade como da contradição. Vejam bem, ó, em que o próprio objeto não é mais o ser, certo? Que ele sai da ideia, enquanto ele é ideia, ele é ser. Mas aí ele parte para a natureza, para a história, para a realidade, e ele passa a ser absoluto. Aí, nesse momento, você destrói o princípio da identidade da contradição. Porque o ser não é mais idêntico a si mesmo, ele está sempre no devir, numa mudança, e ele apresenta a contradição, ok? Vamos para a próxima parte. Dispensa-se de acrescentar como a experiência sendo a realidade absoluta e sendo também vir a ser. A história em geral se valoriza na filosofia, igualmente não é preciso salientar como um conceito concreto, isto é, o particular conexo e historicamente com o todo. Toma o lugar do conceito abstrato, que representa o elemento universal e comum aos particulares. Então aqui está um resumo, né, do que nós vimos até o momento. Dispensa-se, não precisa, né, acrescentar como. O Humberto Padovani está dizendo aqui, que para entender o Hegel, a experiência sendo a realidade absoluta. Então ele está dizendo assim, não preciso falar, né, que a experiência é a realidade absoluta, né? Isso já está intrínseco na filosofia do Hegel. Para Hegel, a experiência é a realidade absoluta, ok? Precisa, né, fugir daquela ideia só metafísica, precisa da realidade, da história, da experiência, e sendo também vir a ser. Então, ao mesmo tempo que é uma realidade absoluta, é também uma mudança, né? Voltamos às ideias do Heráclito aqui, constante mudança. A história em geral, essa mudança vai se dar na história, se valoriza na filosofia. Então, não basta, né, fazer uma interpretação apenas histórica, ok? Senão você fica preso na materialidade. Você precisa do instrumento da filosofia para interpretar as ideias do Hegel. Por isso que muitos se complicam aqui, né? Por isso que ela se torna complexa. Igualmente, não é preciso salientar, não é preciso dizer, né? Parece claro para Humberto Padovani, que isso está já muito claro, mas ele reforça aqui, né, como conceito concreto. Então, dizendo que tudo isso é concreto, não apenas abstrato, né? Porque as ideias do Hegel, o idealismo, né, parece algo abstrato. Não, precisa da experiência, da realidade da história, que é o concreto. Isto é, o particular conexo historicamente com o todo. Então, no particular, na história, na experiência, na realidade, nós temos os particularismos, as situações particulares
no contexto histórico, certo? Ela atua ao mesmo tempo no contexto histórico, pelo movimento dialético, mas está vinculada ao todo. Isso é bem importante. Toma o lugar do conceito abstrato, certo? Então, o desenvolvimento do devir histórico, ele toma o lugar do conceito abstrato, se torna concreto, que representa o elemento universal e comum aos particulares. No entanto, essa ideia do abstrato não está inteiramente descartada. Vejam aqui, representa o elemento universal, né? O espírito, que é a síntese a priori, né? Ele tem um desenvolvimento histórico comum aos particulares, no choque dialético na realidade, na experiência, na história, mas ele também faz parte do todo universal, ok? O que nos faz ressaltar que a abstração aqui não está totalmente descartada, né? O Hegel está apenas fazendo o quê, né? Que é aquela ideia totalmente metafísica, que também o Kant já tinha destruído, né? Não poderia voltar àquelas ideias da filosofia antiga. Então ele mostra claramente aqui, né, uma dupla ligação aí da síntese a priori, que é o espírito, com o todo, né, no âmbito abstrato, e com os particulares no desenvolvimento histórico dialético, né, que é uma forma concreta de desenvolvimento, ok? Seguindo com a dialética, vamos aqui ter um resumão, né, para entender melhor aí essa dialética do Hegel. Então nós vamos fazer a comparação aqui da lógica tradicional, da antiguidade, com a lógica estabelecida pelo Hegel, né? E as ideias aí principais para nós percebermos a diferença mais claramente. Lógica tradicional, né? Um pressuposto dessa lógica tradicional, o ser é idêntico a si mesmo, né? O princípio é da identidade que nós falamos atrás, né? Então, se o ser é bom, ele não pode ser mal, né? Segundo a lógica tradicional, e não pode ser contraditado. A lógica hegeliana estabelece que a realidade é essencialmente mudança. Então, aqui se destrói o princípio da identidade de contradição no devir histórico, na mudança histórica. Não estou dizendo aqui que estão destruídos o princípio da contradição e da identidade, né, no ser em si mesmo, certo? Mas ele é possível ser destruído na realidade, é essencialmente mudança, né? Então nós vamos ver a perda da identidade, daquela ideia a priori, e a sua contradição no momento histórico, no momento concreto. Lógica tradicional, o conceito é universal e abstrato, muito levado aí para a metafísica. E a lógica hegeliana, o conceito é universal ainda, né? Vejam aí que ele não descarta a questão abstrata, mas é também concreto, né? Parte na experiência, na história, né? Fazem parte desse desenvolvimento da sua filosofia. Lógica tradicional distingue substancialmente a filosofia, cujo objeto é universal e imutável. Então a lógica tradicional dizia que a filosofia, né, Platão falava isso muito, né, que o objeto da filosofia é universal, imutável. Né. Lógica hegeliana assimila a filosofia com a história. Então pega essas ideias filosóficas da antiguidade, principalmente Platão também, né, acaba até participando também Aristóteles, só que enquanto o ser é vir a ser. Então o Hegel faz o que com a sua nova lógica? Ele assimila essas ideias da filosofia, só que junto à história. E é na história que o ser é o vir a ser, que o ser vai se transformar, que o ser vai sofrer o choque dialético, que vai ser negado a sua tese inicial com a antítese, né? Que vamos explicar isso melhor, né? Lógica tradicional. Lógica tradicional distingue-se da ontologia. Então, ontologia, na área da filosofia, é uma coisa para a lógica tradicional, certo? E a lógica é outra. Para a lógica hegeliana, coincide com a ontologia. Então, é um desenvolvimento também no campo da ontologia, na área da ontologia, a filosofia do Hegel, né? Que coincide a lógica com a ontologia. Por isso que ele vai falar muitas vezes da questão abstrata, embora ele dê muita consideração, principal consideração, vamos dizer assim, a experiência, a realidade, o concreto. Nessa parte aqui que eu disse, que nós temos que compreender muito bem, né? Ó, lógica hegeliana, assimila a filosofia com a história. Então pega toda a herança da filosofia antiga, né, abstrata, tal, a de Platão, só que assimila com a história. Enquanto o ser é vir a ser.
Então aí que vai cair muitos no erro, né? Que Marx, que é o nosso próximo filósofo, né, parece que enveredou também, né? Ele pegou, né, todo esse desenvolvimento, né, do ser vir a ser no campo materialista, no campo material. Então ele cria uma dialética materialista, só que desprezou, né, a filosofia antiga, certo? Para interpretar a história. Então, se você fizer uma interpretação da dialética do Hegel historicamente, de modo materialista, você vai dar nas ideias aí que nós vemos no campo materialista, sem entender, né, toda a herança aí da filosofia antiga, em que é importante também a questão do ser, né, o espírito absoluto aí que o Hegel vai chegar. Então isso fica muito importante aí na nova lógica do Hegel, né? Assimila a filosofia, toda a herança da antiguidade, certo? Questões abstratas, parte da metafísica, embora sua filosofia não se reduza a isso, mas a assimila, né, com a história. Então a filosofia que vai interpretar a história, né? Filosofia da história, que é o modo de interpretação que a filosofia tem que fazer aqui. Mas se você interpretar só historicamente essa lógica do Hegel pelo esquema dialético, vai dar uma doutrina materialista, certo? Enquanto o ser é vir a ser. Então todo o desenvolvimento do ser na história tem que ser interpretado pela filosofia da história, certo? Não apenas pela história tão somente. Passamos agora a desenvolver a outra questão, né, que vão ficar algumas situações aí mais fáceis para a nossa compreensão, agora que nós entendemos a lógica do Hegel. Vamos tratar da ideia, da natureza e o espírito, que resumidamente são as três frentes de desenvolvimento do espírito, que é a síntese a priori, a ideia inicial, né? Momentos hegelianos do devir dialético da realidade. Então são três frentes na qual a síntese a priori, que é o espírito, se desenvolve. Ideia, natureza e espírito. Vamos entender cada uma delas. A ideia constitui o princípio inteligível da realidade. A natureza é a exteriorização da ideia no espaço e no tempo. O espírito é o retorno da ideia para si mesma. Então veja aqui que estão as ideias das três etapas. A ideia constitui o princípio inteligível da realidade. Com a ideia nós entendemos racionalmente a realidade, certo? A natureza é a exteriorização da ideia no espaço e no tempo, ou seja, na história. Então o desenvolvimento da ideia inicial, da síntese a priori lá do espírito, né, ele pode ser entendido pela ideia, pela racionalidade, que é o princípio de compreensão inteligível da realidade. Aí começa esse desenvolvimento na natureza, certo? Que vai se dar onde? É uma exteriorização que vai se apresentar da ideia no espaço e no tempo, ou seja, na história. E depois o espírito é o retorno da ideia para si mesma, certo? Sofrendo o choque ali, sendo tese, sofrendo o choque da antítese histórica, o espírito vai retornar para a ideia inicial. Então ele parte do abstrato, vem para o concreto e volta para o abstrato, ok? A ideia, esquema triádico, tese, antítese e síntese. A ideia é o sistema de conceitos puros, representa os esquemas do mundo natural e do espiritual, anterior a estes, mas apenas logicamente. Então aqui estão algumas ideias que precisam ser desenvolvidas também. A ideia, certo? Começa na ideia, aquela síntese a priori, o espírito. Vai enfrentar o esquema triádico criado pelo Hegel, tese, antítese e síntese, certo? A ideia é o momento inicial aí, vamos dizer que é a tese. A ideia é o sistema de conceitos puros, certo? Ok? Então aqui veja que o princípio da identidade da contradição está presente na ideia, mas ele vai ser contraditado no movimento histórico. Por isso que o Hegel vai criar uma lógica nova, né? E praticamente, vamos dizer assim, entre várias aspas, destruir o princípio da identidade e da contradição. Porque o choque dialético ele vai aparentar isso. A destruição do princípio da identidade e da contradição. O princípio da identidade e da contradição está presente na ideia, certo?
mas ele vai ser destruído pelo devir, pela mudança histórica, pela realidade, pelo choque no esquema dialético. Aqui talvez esteja uma das maiores dificuldades de compreender Hegel. Isso tem que ficar bem claro. A ideia é o sistema de conceitos puros. Então, portanto, estão presentes aqui o princípio da identidade e da contradição, certo? Que vão acabar sendo eliminados agora, no choque dialético. Representam os esquemas do mundo natural e do espiritual, certo? Então, a ideia vai representar tanto o mundo natural como o espiritual. Vejam aqui, né, que estão presentes tanto o conceito abstrato como o concreto, certo? A ideia vai se desenvolver nesses dois planos, quase que simultaneamente. Anteriores a estes, mas apenas logicamente. Okay? Só pela lógica de Hegel você vai compreender isso, né? Se você ficar preso aí no pensamento materialista, você não vai compreender que os conceitos puros não se desenvolvem natural e do espiritual, no mundo natural e espiritual. Você vai pensar apenas que eles se desenvolvem no mundo natural, ok? Porque você vai ter uma doutrina materialista para interpretar isso, uma doutrina histórica apenas. Então a ideia vai representar o esquema praticamente simultâneo no mundo natural, que nós vivemos aqui, e no espiritual, certo? Na qual ela é pura, ela é tese, e ela vai ser chocada pela antítese, que vai contradizer ela, anterior a estes, mas apenas logicamente. Então você só consegue compreender isso pela lógica, okay? Não empiricamente. Por isso que é difícil se compreender a questão espiritual aí, seu idealismo hegeliano, que foi abandonado, né, vamos dizer assim, pelo Marx, que se focou usou, né, só no mundo natural esse esquema dialético, né? Não considerou a lógica no mundo espiritual, considerou a lógica apenas no mundo natural. A ideia torna-se natureza, passa da fase em si à fase fora de si. Antítese à grande tese, a natureza perde a sua pureza lógica, adquire uma concretidade. Novas ideias aqui. Então a ideia torna-se natureza. O espírito lá, a síntese a priori, que é a ideia, que é tese, vai se desenvolver na natureza. Passa da fase em si, pura, de identidade, de contradição, de não contradição, à fase fora de si, que aí vai encontrar a falta de identidade e a contradição na natureza. Que, em outras palavras, é a antítese e a grande tese. A natureza perde a sua pureza lógica, certo? Então começa a parecer que falta lógica, mas adquire, por outro lado, uma concretidade, certo? Então algo que era só lógico e abstrato perde a sua lógica, né, para a compreensão dos materialistas, mas adquire uma concretidade, ok? Então aí está uma grande chave, né, para compreender o Hegel. A natureza perde a sua pureza lógica. Então quando a síntese a priori, o espírito sai do plano das ideias e vai para a natureza, parece que perde a lógica, porque aí nós vemos, né, contradição, a falta de identidade se chocando, certo? Só que por outro lado aparece uma nova ideia, né, um novo conceito, o conceito de concretidade. Nós podemos ver o desenvolvimento ali dialético na própria história, não apenas, né, de maneira abstrata. Finalmente, tendo a natureza esgotada a sua fecundidade, a ideia assim concretizada volta para si, toma consciência de si no espírito, que é precisamente a ideia por si. Aqui é um ciclo, né? Vamos sair da abstração para a concretude e voltamos à abstração. Finalmente, tendo a natureza esgotada a sua fecundidade, se esgotado, se desenvolvido, a natureza sucede, né, a ideia, então ao desenvolvimento da ideia, que vai se desenvolver concretamente na natureza, na experiência, né, na realidade histórica, a ideia assim concretizada. Então partimos do abstrato para o concreto. Depois ela volta para si, sai do concreto, vai para o abstrato. Toma consciência de si o espírito, ou seja, percebe que tem uma lógica, né, nesse desenvolvimento dialético. E aí vai se desenvolver o espírito absoluto do Hegel, em outras frentes, na arte, né, no mítico e na filosofia, que é precisamente a ideia por si. Então, aí nós vamos ter o grande desenvolvimento da síntese a priori,
que é o espírito, né? Então partimos do abstrato para o concreto e retornamos ao abstrato, que vai se dar em desenvolvimento em 3 frentes, que nós vamos ver a seguir. Para fechar, a ideia, a natureza e o espírito, vamos ver agora de modo mais claro isso, resumidamente o que vimos até agora. O espírito se desenvolve através dos momentos dialéticos. Então são 3 frentes que o espírito, a ideia a priori, se desenvolve, né? A partir de momentos dialéticos, né? Dentro daquele esquema, daquela fórmula, tese, antítese e síntese. Quais são esses momentos? O subjetivo, que faz referência ao indivíduo, o objetivo, que faz referência à sociedade, e o absoluto, que faz referência a Deus. Então, o subjetivo, ele vai fazer referência ao indivíduo, são as questões do indivíduo, o objetivo é a sociedade e o absoluto a Deus. Lembrando que essas 3 situações, Deus, sociedade e indivíduo, vão se dividir em subpartes, né, em diversos estudos diferentes. Então, o subjetivo, as questões do indivíduo, vão ser examinadas, a consciência, a autoconsciência e a razão. Algumas áreas, né, vão estudar essas situações, que é a psicologia, a antropologia e a fenomenologia do espírito. Aqui nós vemos claramente, né, a importância da filosofia para compreender a história, né? Então, com a fenomenologia do espírito, né, a filosofia nos dá a compreensão da história, ok? Tendo como base também a lógica do Hegel nova, né, que se opõe à lógica antiga. Então, são estudos que são feitos, né, e aqui a falta de compreensão de Hegel se dá justamente por falta dessa interpretação da fenomenologia do espírito, okay? Que vai permitir que se compreenda a lógica hegeliana, né, sendo ideia, natureza e depois Deus, né, que falta a muitos, né? Então, o nosso objetivo, os indivíduos, eles pesquisam, né, trabalham muito a questão da consciência, da autoconsciência e da razão, mas no âmbito da psicologia e da antropologia, falta muito a questão da fenomenologia do espírito, que daria a percepção que do desenvolvimento da lógica hegeliana também no campo ontológico, né, que ele deixou bem claro ali, né, a lógica hegeliana não foge do campo ontológico. O objetivo, que vai se dividir, né, em estudos aí do direito, da moralidade e eticidade, certo? Então, essas situações aqui, ética em relação à cidade, né, aquela ideia lá. Quando eu sou ético com relação à cidade, a relação é bem essa, né, do indivíduo com a cidade, que se estabelece a eticidade. Então, como que se dão essas relações, como que são essas regras, vai disciplinar isso a eticidade, que é um campo objetivo, assim como a moralidade, o senso moral, né, as regras morais e o direito, que são as regras aí que vão impor penas, né, vão disciplinar aí o convívio em sociedade. Tudo objetivo. E o absoluto, arte, religião e filosofia, que respectivamente são a expressão estética, mítica e lógica, pleno do absoluto. Então, o espírito, que é síntese a priori, né, ele vai se desenvolver em 3 frentes: subjetiva, objetiva e absoluta, certo? Que diz respeito ao indivíduo, sociedade e Deus. Então, nessas 3 frentes, nós temos que aplicar a lógica hegeliana, certo? Para entendermos a filosofia de Hegel. Tendo sempre em mente que o subjetivo vai tratar dessas questões, né, mais individuais, o objetivo vai tratar de questões mais sociais, né, e é aqui que se prende a filosofia materialista, o Marx, né, vai usar o esquema hegeliano para interpretar o objetivo, certo? Ele até adentra um pouco no subjetivo, quando fala da consciência de classe e tal, mas falta-lhe, contudo, perceber a filosofia hegeliana, que se desenvolveu muito bem nessa questão da sua nova lógica, para interpretar o absoluto. Então, quando o espírito absoluto, né, que já não é mais a síntese a priori, em decorrência do seu desenvolvimento dialético, ele vai chegar um momento que ele vai começar a se desenvolver na arte, na religião e filosofia, que para o Hegel é o ápice, né, do desenvolvimento histórico-filosófico, né, que vai se dar na maneira estética, mítica
e principalmente lógica plena no absoluto, que é a filosofia. Ou seja, quando a filosofia compreende a história, certo? Aí temos a compreensão absoluta aí desse espírito absoluto da filosofia hegeliana. Então, para o Hegel, a filosofia é o ápice, né, que nos permite compreender tudo que nós vimos até agora. O desenvolvimento da síntese a priori, o espírito no plano subjetivo, objetivo e principalmente absoluto, que escapa a muitos. Né? Entender claramente, né, como que se dá esse desenvolvimento no subjetivo, no absoluto, no objetivo e no absoluto, nessas várias frentes que foram descritas aqui. Então, voltando aí para fazer o fechamento, então a ideia a priori, que é o espírito, parte do abstrato, que é a ideia, vem para o concreto, que é a natureza, e depois deve voltar para o abstrato, okay? Que é Deus. Em outras palavras, enquanto ideia, né, ele parte do abstrato, ok? Deve ser estudado aí por diversas frentes, né, principalmente no campo aí do princípio da identidade e da não contradição. Ele mantém essa situação, aí vai para o plano da natureza, que é o plano concreto, aí começa a aparecer o dever, a contradição. E nesse desenvolvimento chega o momento que ele começa a voltar para a abstração, né? Começa a se dedicar à arte, à religião e à filosofia, que segundo Hegel, né, é o absoluto, né, o desenvolvimento lógico absoluto. Por isso que a sua lógica é inovadora aí, né? É muito influente na filosofia, principalmente aí moderna e contemporânea. E assim encerramos, né? Espero que todos tenham compreendido, né? Claro que vai haver algumas dúvidas que necessitam ser aprofundadas com a leitura de Hegel, mas acredito que algumas ideias iniciais para dar um primeiro impulso foram apresentadas. Agradecemos a todos, pedimos a participação, né? Curtir nossas redes sociais aí e que ajudem na contribuição, na divulgação. Até uma próxima.